Meus amados irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira de cinzas, então nós damos o início ao nosso tempo quaresmal, que é esse grande tempo que nos prepara para vivermos então as grandes solenidades da Páscoa, para vivermos a paixão de Cristo e a sua ressurreição. Então hoje iniciamos nos recolhendo em oração, em jejum e caridade. As grandes propostas então que temos para a quaresma, que a igreja sempre nos colocou, é a nossa disposição. Porque é um grande momento de graça, esse tempo da quaresma. É claro que essas práticas do jejum, da nossa mortificação, da nossa oração, da nossa caridade, tem que ser praticado, claro, o ano todo. Mas esse grande momento da quaresma é um momento onde Deus derrama graças sobre nós. Mais graças ainda, para vivermos profundamente a nossa conversão de fato. E temos que aproveitar então essas graças, como ouvimos na carta de São Paulo aos Coríntios, que nos diz assim: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus está sendo derramada, vai ser derramada nesse tempo quaresmal. E nós não podemos estar indiferentes a isso e deixar a graça passar. Santo Agostinho diz assim: tenho medo da graça que passa e que eu não perceba. Ou seja, a graça está passando e pode ser que nós não percebamos e não vamos receber essa graça. Podemos pensar como aquela história, por exemplo, daquele homem que passou numa cidade distribuindo laranjas. E aquele caminhão ia passando pela cidade e as pessoas, distribuindo laranjas gratuitamente. E algumas pessoas iam então, pegavam as laranjas nas mãos, outras levaram baldes, outras levaram bacias. Ou seja, cada um ia pegando e outros ficaram indiferentes. O caminhão passou, nunca mais voltou. Ou seja, as pessoas, algumas aproveitaram aquele momento que estava distribuindo. Umas foram buscar muitas, estavam querendo, sedentas então daquele alimento. Outras pouco. E outras ficaram indiferentes. Como que nós estamos e devemos estar então diante desta graça de Deus que vai passar por este momento? Nós temos que estar atentos, disponíveis, querendo receber mais ainda. Toda a graça que Deus quer derramar, podemos viver. Então vamos viver se vivemos de fato essas práticas. Se de fato nós rezarmos, se de fato então nós nos mortificarmos e de fato praticarmos a caridade. Porque não adianta nós, podemos colocar hoje, a partir de hoje, muitas práticas de mortificações e de oração. Vou rezar o terço, os 40 dias, não tenho um costume de rezar, então vou rezar o terço todos os dias. Vou me mortificar de carne, abstinência de carne, não só na quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, mas todos os 40 dias. Ou seja, inúmeras mortificações que podemos colocar e práticas de oração nesse dia. Ou seja, vou rezar a via sacra todos os dias, milhões de práticas. Claro que se me perguntarem qual a melhor delas, da melhor prática que podemos fazer é a nossa missa diária. Nossa paróquia aqui tem missa todos os dias. Então, a missa diária, com certeza, seria a melhor prática, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos comungar o corpo santíssimo de Jesus, o corpo eucarístico de Jesus, seria a melhor prática. Mas, às vezes, por algumas impossibilidades, não podemos vir todos os dias, então vamos nos impor, então, outras práticas. Mas isso pode nos trazer, então, algo que, inclusive, o Evangelho nos adverte. Que vamos continuar rezando mais, vamos estar nos mortificando, fazendo coisas que habitualmente às vezes não fazemos, uma mortificação de fato mesmo. Mas isso pode trazer ao nosso coração um orgulho, até nossas práticas de caridade. Nós podemos dar esmola, ajudar as pessoas, distribuir cestas básicas à paróquia ou qualquer outras pessoas. E tudo isso pode gerar em nós então o orgulho, essa soberba de achar que estamos fazendo alguma coisa. Mas então o Evangelho nos adverte hoje de fazermos tudo, então, que Deus possa ver tudo. E Deus vê tudo, não as pessoas. Ou seja, a finalidade das coisas as quais nós fazemos. Porque as práticas de caridade, as práticas de mortificação, as práticas de oração,
elas não terminam em si mesmas. O fim delas não é em si mesmas. Mas todas essas práticas devem nos levar então a maior união com Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas nessas práticas. Ou seja, se nós queremos então agradar a Deus, queremos amar a Deus nessas práticas, nós não vamos precisar dizer para todo mundo o que fazemos, não vamos querer mostrar para todos que estamos rezando mais, que estamos nos mortificando, que estamos fazendo práticas de caridade. Porque tudo isso deve gerar em nós um amor a Deus e uma mudança de vida. Porque que adianta eu rezar mais, por exemplo, né, e a missa todos os dias, estou indo à missa todos os dias, estou rezando mais, estou fazendo mortificação todos os dias, jejum todos os dias, ou seja, né, coisas, podemos dizer assim, profundas, né? Mas aí, por exemplo, o filho continua sendo aquele respondão aos seus pais. O esposo continua não dando atenção à sua esposa e vice-versa. Ou seja, se não há uma mudança de vida de fato, todas essas práticas estão sendo vazias. Elas estão sendo puramente exteriores e não interiores, que deve ser a finalidade delas. Então, ela deve nos gerar essa mudança de vida e uma mudança radical. Ou seja, a oração, a penitência, ela deve nos trazer então essa mudança de sermos pessoas melhores, mais santas. Claro que nesse caminho podemos cair, mas levantar o quanto antes e voltar à luta de ser um filho melhor, ser um esposo melhor, uma esposa melhor, né, de ser um padre melhor. Isso tem que gerar em mim também a mudança para que eu possa ser um sacerdote cada vez melhor. Em cada um de nós, ou seja, que as práticas não terminem em si mesmas, ou seja, daqui a pouco chega a Páscoa e nós vamos parar então com essas práticas e nossa vida continua a mesma, não houve mudança. Mas não, vamos nos propor então de fato nessa quaresma, de viver essas práticas sim, mas viver com esse desejo de mudança de vida, de nos convertermos de fato, de nos unirmos a Deus, ou seja, aproveitar esse momento dessas graças que são derramadas então para nós, que possamos aproveitar e de fato mudarmos de vida. Nós vamos então daqui a pouco receber as cinzas sobre nossa cabeça, para lembrarmos então quem de fato nós somos. Somos pó, somos nada. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. E que essa vida ela é efêmera, passageira, que tudo passa. É isso que essas cinzas querem demonstrar para nós. Nós não somos nada, que precisamos de Deus, precisamos da graça de Deus, e que tudo isso vai passar. Essa vida nossa, as coisas boas, as coisas ruins irão passar todas, as dificuldades, os sofrimentos, mas também todos os bens que nós temos. Tudo isso passa. Agora fica aquilo que nós construímos junto com Deus e diante de Deus. Que possamos então entrar nessa quaresma com um coração sedento mesmo, de fato, de mudança, de receber essas graças de Deus e não deixar que ela passe e não produza frutos. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude neste caminho quaresmal, ela que caminhou com Jesus todos os momentos, nunca abandonou mesmo distante fisicamente, estava com o coração unido ao seu Filho, possa nos ajudar neste caminho a mantermos o nosso coração unido a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.